Aquele grupo de pessoas jovens, cerca de 30 ou 40 deles, a parte selecionada dos pentecostais, e fazendo coisas como aquelas. E se aquela senhorita tivesse dito alguma coisa sobre isto, eles a teriam posto fora do coral. Let the gospel preacher stand in the pulpit and say something about it, put him out of the organization. Deixe o pregador do evangelho se pôr no púlpito e dizer alguma coisa sobre isto. Eles o colocarão para fora da organização. You crucify the Son of God afresh and put him to an open shame. Vocês crucificam o Filho de Deus novamente e o expõem ao vitupério. His gospel that you claim to preach, you crucify him. Seu evangelho que vocês alegam pregar, vocês o crucificam. I indict this Christ-rejecting generation by the word of God. Eu acuso esta geração rejeitadora de Cristo pela palavra de Deus. And by its power of this last days of vindication that he is still alive. E por seu poder destes últimos dias, fazendo vindicação de que ele ainda vive. Yes, they are against the clean-cut, vindicated word of God. Sim, eles são contra a precisa, vindicada palavra de Deus. Their organizations can't stand up to it. Suas organizações não podem fazer frente a isto. Big churches and denominations is his new Calvary. I say it again. Grandes igrejas e denominações são seu novo Calvário. Eu digo isto outra vez. This their modern stripteases are their choirs. Estes seus desnudamentos modernos são seus corais. The high priest of each denomination cries out like the high priest of that day. Now come down and show us a miracle. O sumo sacerdote de cada denominação apregoa como o sumo sacerdote daquele dia. Agora desce e mostra-nos um milagre. That was the first crucifixion. It's the same today. Esta foi a primeira crucificação. É a mesma coisa hoje. I've had them say, well, now you raise the dead, do you?
Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos presentes pela internet. Pela graça estamos reunidos mais uma vez. Aleluia. A escritura que o evangelista Anderson Campos estará usando essa noite encontra-se em Números, capítulo 21, versículos 5 ao 10. Números, capítulo 21, versículos 5 ao 10. E vamos louvar ao Senhor com o cântico 232, no rol do livro. Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor, por isso damos glórias e grande louvor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia, amém. Alegre nós andamos na graça do Senhor, e nela nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avante, pois marchemos sem mais temor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia, amém. Nós criaturas somos remidas por Jesus, no qual eleitos fomos para desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia, amém. Contente levantemos os olhos para os céus, escrito nós já temos os nomes lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Redentor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia, amém. Graças a Deus. Vamos também louvar ao Senhor com o cântico 236, Vem Celeste Redentor. Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te
amado, sou contigo devedor. Mais e mais a ti me atrai, pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço meu Senhor perdão. Tira-me do vil pecado, rege do meu coração. Aleluia. Graças a Deus. E agora vamos orar. Se os irmãos têm um pedido, não fez por escrito, faça por levantar de mãos. Ele sabe todas as coisas. Oremos. Aleluia. Grandioso e eterno Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesse momento, ó Pai, com nossos corações aquebrantados, ardente com Teu Espírito, ó Pai. Pedimos a Tua graça nesse culto, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, fale conosco através do Teu servo, ó Pai. Abençoe ele, sua família, também te pedimos por este livro de oração, ó Deus, que o Senhor vá de encontro com cada necessidade, ó Pai. Ó Deus, as mãos levantadas, o Senhor sabe que cada irmão precisa, cada irmã, Pai. Ah, Deus, pedimos também que o Senhor continue abençoando ali o Formoso, ó Pai, Sítio das Águias, o Recanto da Fé, ó Deus. Lembramos também do nosso irmão Miguel, que pediu oração. Tu sabe todas as necessidades, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer por cada um de nós, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Graças a Deus. E comunicar à audiência um total de 105 computadores, aproximadamente 117 irmãos que estão nos acompanhando. Vamos dizer, Deus vos abençoe. E agora ao toque de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor ao nosso favor. Boa noite com Jesus. Vamos se colocar em pé, irmãos. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Como anunciado, Números, capítulo 21, começando no verso 5.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós estamos novamente na casa do Senhor, aqui no dia de culto, e queremos muito agradecer pela oportunidade que temos de poder estar pisando neste solo que foi consagrado para a obra do Senhor. Ó Deus, obrigado por termos um local para cultuar, para adorar, para cantar hinos santos, para orar, dirigir os nossos olhos, nossas faces ao Deus da nossa salvação, e também ouvirmos de Ti a palavra, ouvirmos de Ti a mensagem, o alimento espiritual que nossa alma tanto deseja neste tempo tão difícil. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, nós nos alegramos, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Graças a Deus. Agora rogamos que o Senhor abençoe, acrescente as bênçãos da Tua palavra no coração de cada precioso, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Deus seja louvado. Deus continue abençoando a irmã Isabela. Gostaria de continuar a mensagem, o homem interior, no parágrafo 22 em diante. Aproveitando, gostaria de também agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade e também ao pastor Clomar pelo seu ministério, que Deus continue abençoando também toda a sua família e o seu ministério pela oportunidade que nos tem dado mais uma vez. Deus os abençoe a todos também que estão acompanhando pela internet. Graças a Deus. Então, a partir do 22, e então, aqui, da metade em diante. Você poderia voltar para o hospital pela manhã, porque ele estava falando dos dois homens, um do nível superior e o outro do nível inferior, sendo que no navio, o que estava acima estava dando as ordens, os comandos, e o de baixo estava dirigindo mesmo, guiando mesmo o navio. Só que ele obedecia a voz de cima. Então, ele disse, se você fazer com que os dois, se você tem que colocar os dois em harmonia. Então, um fala, eu creio, e o de baixo diz, você não crê tanto assim, então a coisa não acontece. E aí aqui ele está dando continuidade àquilo que nós paramos. Você poderia voltar para o hospital pela manhã. Eles diriam, bem, seu braço continua rijo, seu câncer ainda está lá. Isso não teria nenhuma partícula isso não te perturbaria nem um pouquinho. Vem, os dois, né, estiverem de acordo, vê, isto é correto, a fé realiza qualquer coisa. Pois é, a fé realiza qualquer coisa. Então, se os dois estiverem de acordo, pode falar o que quiser. Dentro você está confiando que aquilo que estão dizendo de você não é a total verdade, porque você crê na cura, e aquilo vai acontecer mediante você crer. Se você crê conforme eles dizem, conforme o homem diz, a ciência diz, aquilo vai culminar no fim que eles sabem para onde leva. A ciência estuda para o que acontece no começo, no meio e do fim de algo, de uma doença, por exemplo. Eles sabem aonde vai terminar quando eles veem alguma coisa. Mas a fé, como diz o profeta, a fé aqui realiza qualquer coisa. Então, aonde não tem chegado o homem, Deus chega, porque Jesus, certa vez Jesus disse para o homem, para o moço, né, rico, que mais fácil é entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque ele havia dito para o Senhor Jesus, aliás, ele havia perguntado ao Senhor Jesus, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? E Jesus disse, bem, você sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honrará pai e mãe. E aí ele disse, bem, eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. E aí Jesus disse, ainda falta uma coisa, falta você vender tudo que tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue, aí você vai ter tudo. Aliás, você vai ter o que está te faltando, você vai ter. É só isso você fazer. E aí ele ficou triste, seu semblante ficou triste, e Jesus, observando isso, disse, quão difícil é um rico entrar no céu, mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E aí disseram assim, mas então quem vai se salvar? Quem vai se salvar se for assim? E aí Jesus disse, o que é impossível para o homem
é possível para Deus. Ele disse isso. E se ele disse, eu creio. Se Deus falou, se Deus pensou, o profeta falou, nós vamos crer nisso. Nós não estamos aqui, de maneira alguma, fazendo o tempo passar. Muito distante disso, nós estamos aqui para honrar o Senhor Jesus Cristo, para dar louvores a Ele, porque Ele te chamou e me chamou. Antes da fundação do mundo, nós sabemos hoje que Ele nos tem visto, conhecido, bem antes de nós havermos conhecido a Ele mesmo. Então, nós viemos aqui para dar honra, glória e louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E isso Ele disse, e nós cremos. E por isso nós continuamos aqui. A fé realiza qualquer coisa. Agora, em você está Deus. Deus está em você. Você crê nisso? Amém? Deus está em você. Você crê nisto? E agora Jesus disse, lhes darei poder. Deixe-me mostrar a fraqueza da igreja pela graça de Deus. Lhes dou poder sobre os espíritos imundos. Você os expulsarão. Não eu. Vocês o farão. Vocês expulsarão. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Não há o que temer. Se vem alguém forçar você a fazer algo e você, por si próprio, não quer, Deus está com você, você crê que Deus está em você, então Deus também está naquele assunto. Ele viu você, Ele viu o seu fim já. Ele já viu o meu fim, Ele já viu o fim de todos nós. E isso, é claro, é negócio de Deus. A nós cabemos apenas continuar a caminhada. Somente prossiga. Prossiga caminhando. E, ao refletirmos sobre o grande Santo Paulo, certa vez, desceu em uma determinada ilha. O navio havia naufragado e Deus lhe havia prometido que ele iria para um determinado destino. Ele estava voltando para Roma e se colocaria diante de César, e ele cria em Deus. Então ele estava ajudando os homens, ele tinha correntes ao seu redor, um prisioneiro. E ele estava ajudando alguns homens a colocarem um pouco de lenha no fogo. E quando ele jogou algumas madeiras, um grande animal mortal, serpente, lhe picou bem na mão. E aquele animal era tão mortal que se picasse uma pessoa, ela geralmente caía morta em 1 ou 2 minutos. Então, os nativos disseram, veja, ele está acorrentado, ele é um prisioneiro, ele deve ser um assassino, porque certamente ele pôde escapar da tempestade. Mas ele simplesmente não escapará desta serpente, ele vai morrer. Circunstancialmente, ele morreria, não ele, mas qualquer outro. Qualquer outro morreria com a picada daquele animal. Agora veja, um momento, Paulo olhou e viu aquilo. E isto que tudo estava de acordo, ali não havia nenhuma partícula de medo. Ele não estava com medo da serpente em si. Ele disse, eles pegarão em serpentes e elas não lhes farão nenhum dano. E ele confiava na promessa. E ele olhou para aquela picada mortal sem nenhum medo. Se você tem medo, então Satanás entra. O medo de Satanás, mas o amor perfeito expulsa todo medo. Aí está você. Eu sou um homem de Deus. Ali está a serpente pendurada, ficou pendurada na mão, né? Mas não existe nenhuma partícula de medo aqui. Aqui ou lá, vê, está tudo em harmonia.
Ele olhou para a coisa, ele pensou, bem, e a sacudi, jogando-a no fogo, saiu e apanhou mais galhos e colocou ali. Ele não saiu correndo. E agora o que será da minha vida depois dessa picada? Ele continuou catando, como o profeta falou aqui, jogou ela no fogo e continuou fazendo o que estava fazendo. Paulo, você não está com medo de cair morto? Ora, com certeza não posso morrer, o Espírito Santo está em mim. O irmão Brana diz que se você está preparando alguma coisa no fogo, e aquilo espirra na sua mão, digamos que seja um óleo quente, né? Muitos se acidentam com óleo quente, óleo de cozinha lá. Faz queimaduras terríveis, mas digamos que estava lá, e aí algo espirrou na sua mão, caiu na sua mão, e você simplesmente continua assoviando um hino, sem medo nenhum. Aquilo não vai fazer mal nenhum em você, porque você tem Deus em você, você crê na palavra, como Paulo. Não cria que ele ia morrer. Aquela não tinha chegado ainda a sua hora, e ele não ia partir dessa forma. E se você tem essa fé, nesse momento, o irmão Brana fala que isso não lhe fará mal nenhum. Agora, se espirra na sua mão e você sai, ai, cadê o unguento, cadê o... Pronto, o medo já se instalou em você, e você agora corre atrás de algo. Agora, o irmão Brana diz, isso é relativo à fé que a pessoa tem naquilo. Nós sabemos que às vezes certas coisas não vai caber a todos, porque às vezes uns estão num nível um pouco mais acima, outros estão chegando lá. Todos estamos juntos, numa caminhada. Mas todos estamos juntos, todos queremos entrar, todos queremos passar pelos portões da cidade celestial. Mas estamos todos caminhando. Alguns estão um pouco mais à frente, alguns estão um pouco mais atrás, todavia todos juntos com o mesmo objetivo, de chegarmos lá naquele dia. Então a fé é isso. Agora, o próprio Espírito Santo que fez os céus e a terra, carregou tanto aquele homem com seu poder, até que aquela morte naquilo, que aquela presa daquela serpente não entrou, nem mesmo em seu corpo, porque o seu corpo inteiro estava cheio do Espírito. Seu corpo inteiro estava cheio do Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, então, ao Espírito Santo, do mesmo modo como está cheio de sangue, vê? Olha só, como é bom nós temos a graça de termos um profeta. Aquela presa daquela serpente não entrou nem mesmo em seu corpo, porque o seu corpo inteiro estava cheio do Espírito, do mesmo modo como está cheio de sangue. Olha só que coisa. É de nos alegrarmos com isso, porque se o meu corpo, eu creio que corre sangue no meu corpo, nas minhas veias corre sangue, da mesma forma, ele quer dizer que Paulo também sentia que o seu corpo estava cheio, tanto quanto corria sangue em suas veias, o Espírito Santo estava ocupando aquele lugar, aquele corpo dele, tão cheio quanto isso, quanto o sangue correndo em suas veias. Eu lembrei, o irmão Danilo não está aqui hoje, né? Ele está aqui do lado? O irmão Danilo, o irmão me dá licença, mas vou contar o testemunho dele rapidinho. Ele não falei nada com ele, não foi. Mas é que eu lembrei disso agora. Ele me disse que ele passou, não tem fratura, não foi isso? Não tem fratura. Ele se acidentou e a médica falou assim, não, tem fratura. E ele falou na hora, não tem fratura nenhuma, né? Na mão, não tem fratura nenhuma. E aí ela olhou, não, tem fratura sim, eu vi uma fratura lá. Não, olha, não tem fratura nenhuma. E de fato, não tinha fratura nenhuma. A médica viu. Não é isso, irmão Danilo? Repetiu o raio-x? Não foi isso? Repetiu o raio-x e de fato estava tudo bem. Ele até brincou, falou assim, a tela da senhora deve estar com defeito, talvez, né? Foi até educado, né? Falou, olha, desculpa, mas talvez seja um defeito da tela, né?
E a fé é o que acontece? A fé move, a fé opera. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ver aqui agora para onde vamos. Aqui. E a enfermidade, parágrafo 31, e a enfermidade é direta ou indiretamente causada pelo pecado. Agora vamos entrar nisso que o irmão Brana está dizendo aqui. Antes de termos qualquer pecado, não tínhamos nenhuma enfermidade. Então, para começar, a enfermidade é um atributo do pecado. Talvez não pelo que você tenha feito, mas o que você herdou. Porque Deus prometeu que isso passaria até a terceira e quarta geração, que ele puniria com a enfermidade por causa da desobediência de seus pais para com ele. Parágrafo 36. Agora, é isto que Deus deseja fazer aqui nesta noite. Ele deseja que fiquem livres de todos os pecados que estão neste grupo, se houver pecado aqui. Eu oro para que não haja nenhum, mas se houver, e você sabe. O que é pecado? O irmão Brana agora pergunta. Alguém pergunta para o irmão Brana, né? Ele está fazendo um quadro, né? O que é pecado, irmão Brana? Bem, hoje vou te contar. Eu perdi minha paciência. É um quadro, né? Alguém, digamos, conversando com ele. Agora espere só um momento, o irmão Brana diz, pecado é incredulidade. Agora, é isto que é pecado? Não existe outro pecado, a não ser a incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber e fumar e jogar e prostituir. Isso não é pecado. Isso é o resultado do pecado. A razão pela qual você faz isso é porque você é um incrédulo. Se a pessoa fuma, bebe, prostitui, o que ele diz aqui? Joga e tudo demais que nós sabemos, ele não está pecando em si. Isso ele está cometendo aquilo que está se dando se originando ali daquela ação do jogar, do fumar, aquilo é resultado dele não crer na palavra de Deus. Isso é o resultado do pecado. A razão pela qual você faz isso é porque você é um incrédulo, vê? Estes são os atributos do pecado. Então, se um dia você fez essas coisas, era porque você ainda não tinha vindo à luz da palavra, não tinha aceito. E você um dia foi um prisioneiro de Satanás. Um dia ele te amarrou, mas hoje você está aqui, liberto daquelas coisas vis que você fazia. O irmão Brana diz que nenhum homem busca Deus, é Deus que busca o homem, e ele fala com você, ele aparece para você. E aí, quando você aceita de coração, aí ele entra, ele vem ao seu coração, ele coloca Cristo no seu coração e coloca você posicionado no seu corpo. E as coisas vis que você fazia, você não faz mais. Não é isso? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você começou agora a crer, você passou a ser um crente, e você deixou de fazer as coisas que antes você não cria, por isso você fazia. Agora, se você crê, você não... Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e que crê naquele que me enviou, tem vida eterna, porque ele creu. Agora, se você crê, você não faz aquelas coisas. Você não pode fazer um grão, você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho, poderia? Não, Senhor. Não existe maneira de fazê-lo, é simplesmente a vida que está nele é trigo. Então ele produzirá trigo.
E se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão. E você nada pode fazer a não ser produzir frutos cristãos. Isto é tudo. Isto é simplesmente a coisa toda. E então, é claro que se você produzir outros frutos, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não é isto certo? Não pelos seus atos, não através disto ou daquilo, mas através de seus frutos. Quando alguém está passando por dificuldade, chega alguém e fala assim, mas talvez serve de consolo, né, para a pessoa naquele momento. Não, olha, se fosse... Está acontecendo isso porque não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Muitos falam isso, está na boca de todos. Se você olhar para um certo aspecto, realmente isso tem um fundo de verdade, porque ninguém atira uma pedra numa mangueira tentando derrubar a manga se ela não tiver manga. Agora, se a árvore tiver sem fruto nenhum, ninguém vai ficar lá jogando pedra na árvore para derrubar o quê? Então, é claro que isso faz sentido mesmo. Agora, pelos seus frutos o conhecereis, porque hoje também há muita personificação do cristianismo. E nós sabemos, pela graça de Deus, que nós estamos no que é correto. Um dia estávamos no erro, mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, não por mérito nosso, Ele nos trouxe até aqui. E isso vem acompanhando as nossas vidas. Às vezes você se encontra cabisbaixo, sabe? Difícil. Teve um dia difícil. Pensou até em parar de desistir, sair do emprego e tudo. Mas olha, Deus está contigo. Olha, quando você pensa que não está, Ele está. Quando você pensa que Deus não está perto de você, Ele está mais perto do que você imagina. Quando se Ele pudesse se materializar, digamos assim, naquele momento, você trombaria com Ele, porque de tão perto que Ele está com você. E você sabe do que eu estou falando, porque muitas vezes você já teve essa experiência, eu tenho certeza. Você está assim, cabisbaixo, está um dia difícil, está difícil. Mas você pensa que a caminhada está longa, está difícil. Nossa, não vai acabar nunca essa caminhada, né? Uma dura caminhada. Chorando, suando, e nem a própria família às vezes entende, né? Mas aí você lê uma mensagem, ou você lê a própria Bíblia, a palavra de Deus aqui, ou você ouve um hino, enfim, você sabe o que eu quero dizer com isso. E aí você vê uma confirmação, você fala, nossa, eu vou no culto hoje, mas eu não tenho forças para ir no culto hoje, de tão tribulado que eu estou. Passei um dia difícil hoje, às vezes pensei coisas que não deveria, falei alguma coisa que não deveria, mas é agora, eu vou cantar para o Senhor dessa forma, eu vou ouvir a palavra do Senhor dessa forma, o que eu vou fazer no culto? E Satanás trabalha o tempo todo ao nosso derredor. E como o pastor falou outro dia no sítio lá, né, no culto, ele disse, eu posso impedir as aves de passar pelo sítio aqui? Não posso impedir, mas eu posso impedir elas de fazer ninho aqui, se eu quiser. Eu pego minha espingarda, que é a palavra, e atiro nesses maus pensamentos. Eu combato os maus pensamentos com a palavra de Deus, e eles vão fugir, eles têm que fugir. Satanás tem que sair dali. Ele volta, mas você ataca novamente. Por isso que a nossa vida é difícil, irmãos. Não é fácil, não é um mar de rosas. Jesus não falou assim, venha após mim que eu vou trazer para você um caminho de rosas perfumadas e tão leve que você não vai passar por nenhuma dificuldade. Mas nós teremos o gozo pleno lá na frente. O mundo já está tendo o que eles merecem. As pessoas lá fora já têm o seu galardão. As pessoas lá fora já receberam a sua vitória, o seu galardão.
eles já têm tudo, eles trabalham em prol daquilo. Eles vivem atrás das emoções, eles esperam na palavra de Deus, por emoção muitas vezes, e se eu chorei, eu consegui. Ou se eu arrepiei, foi aí que veio. Sabemos que isso, o irmão Brana fala, isso, cada coisa tem o seu lugar. Eu vou chorar, eu vou sentir, mas isso é muito além do chorar e do sentir algo diferente. Nós temos uma fé que o profeta fala que é uma substância, algo concreto. Não é algo artificial ou algo que é muito volátil, não dá para pegar. Ele fala que a fé é uma substância e ela pode todas as coisas. Então, não fique assim. Venha no culto todas as vezes, não falte. Não falte, bem entendido, não falte por faltar, sem que haja um motivo justo para isso, sem que haja um motivo. Vocês me entendem? Creio que Deus está falando comigo e com todos. Nós sabemos que Deus fala. E é isso que eu quero dizer. Às vezes Deus vai falar para você no culto o que você precisa ouvir. Às vezes vai falar com você na palavra de Deus. E quando Ele fala lá fora e aí você chega no culto, Ele fala também. Ou o programa de rádio que nós ouvimos. O pastor Joaquim pregou, depois vem aqui no culto e confirma com a palavra. Isso é Deus, é nisso que eu queria chegar. Deus revelando a você que Ele está com você. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele está contigo. E aqui e lá também. Lá também, no seu trabalho, no ônibus, aonde você tiver que passar. E não corra das pessoas. Não corra, não corte caminho, não. Certas horas precisamos cortar caminho, sim. Precisamos dar uma meia volta, mas que isso não seja uma rotina, porque nós somos valentes, não por nós mesmos. Deus que está conosco nos torna valentes. E você é valente, você é precioso para Jesus, e Ele não te deu um coração para deixar você triste, para você ficar cabisbaixo. Ele te deu uma força para você crescer, para você ser forte. Ele transforma o seu coração numa fortaleza e você vai em frente. Se tiver que falar alguma coisa, não é da sua própria inteligência, é dele que vai vir. Se você tiver que falar alguma coisa para alguém, é Ele que vai falar naquela hora, não é você. Tudo é Deus, tudo é Jesus. O pastor Joaquim uma vez falou assim, tudo é Jesus. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter Jesus junto com você. Aonde você for, Jesus tem que ir. Se você vai dormir, Jesus vai com você. Se você levanta, também. Se você sai para o trabalho, Ele vai com você. Se você, enfim, aí alguém pode dizer assim, nossa, mas tem certas coisas que Jesus não pode ir comigo. Não, eu tenho que ir sozinho. Mas o pastor Joaquim falou, não, Jesus tem que ir com você em qualquer lugar que você for, fazer qualquer coisa que você tiver que fazer. Não é de se pensar nisso? Não é de se refletir nessas coisas? Qualquer coisa que você for fazer, ele disse, qualquer coisa, qualquer lugar que você for, ou você vai falar, Jesus, fica aqui, e ali eu vou sozinho, não é assim. Né? O pastor contou outro dia, num culto, acho que foi no companheirismo, ele disse assim que Jesus entrou na casa e ele deixou Jesus só na sala. E aí o diabo batendo na janela lá do quarto, aí ele foi, o homem da casa falou, só um minutinho, Senhor Jesus. Foi lá ver, abriu a janela, Satanás querendo entrar. E ele pelejando com Satanás ali, brigando, conseguiu fechar a janela e Satanás ficou para o lado de fora. E aí Jesus voltou lá, Jesus, o que foi, meu amigo? Não é nada não, é um vizinho aí. E aí bateu na outra janela, aí foi lá, só um minutinho, Senhor Jesus, eu vou lá. Aí foi Jesus olhando, e aí foi lá, abriu a janela, Satanás querendo entrar pela outra janela, e ele pelejou com o diabo, conseguiu
fechar de novo a janela. E aí, voltou, Jesus disse, e agora, o que foi? Não, nada não, é alguém aí pedindo alguma coisa, me importunando aí, esses vizinhos, alguém. E aí bateu na porta do fundo agora. Espera aí, Senhor Jesus, você não quer que eu vou lá atender? Não, Senhor Jesus, não, espera aí que eu vou lá atender, fica aqui. Foi lá, abriu a porta, o diabo ia entrar, bati na porta errada e foi embora. E aí quando ele voltou, então o que isso nos ensina? Ele deixou Jesus só na sala. Isso é um quadro, é a nossa vida. Deixou Jesus só na sala. Não, deixa Jesus ocupar todos os cômodos da sua vida, do seu coração. Deixa Jesus entrar em todo lugar. Não deixa Jesus só na sala. Não, a sala você pode ficar, porque a sala está bem bonitinha aqui, deixei bem limpinha, tirei umas coisas que não precisava ver. Agora, lá no quarto não pode entrar. Não é assim, a nossa vida não é assim. Jesus não quer isso, não. Jesus, ele sabe muito antes de você ter o que tem, fazer o que faz, ele sabe quem é você. Ele sabe porque ele te escolheu. Então, por que você vai deixar ele só na sala? Deixa ele entrar em todo o seu quarto, todo o seu coração. Dá para ele todo o seu coração. Ele quer fazer muito mais com você. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui onde eu parei. Sim, 38. Agora, o trigo. Se você diz, eu plantei trigo naquele campo, e eu chego ali e não vejo nenhum fruto do trigo. Bem, eu duvidaria de você, um pouquinho, vê. Mas se você diz, bem, eu plantei trigo naquele campo e está produzindo trigo, bem, isto está correto, você está certo. Os frutos disto provam que aquilo que você tem no campo é trigo. Porque você plantou e nasceu trigo. E então a incredulidade é a única coisa que pode te afastar do reino de Deus. A única coisa que é pecado é a incredulidade. Bem, você diz, irmão Brana, eu parei de beber e parei de fazer essas coisas e meus hábitos do pecado. Bem, você fez isto para um propósito. Vê, mas a única coisa que te faz fazer isso é porque você se tornou um crente, vê? Agora, você pode dizer, bem, eu não sou um crente, mas eu simplesmente parei com aquilo. Então, tem duas coisas aí. Aquele que parou porque realmente se tornou um cristão e creu e deixou, mas tem também um que ele vai dizer aqui agora, bem, eu não sou crente, simplesmente parei com aquilo. A irmã Brana disse assim, então você não é um cristão. Vê, você não é um cristão. Não importa quanta moral tenha, você apenas guarda todos os 10 mandamentos e age conforme os princípios e tudo mais. E é um incrédulo. Você ainda não é um cristão. Você continua morto. Você está tão mal na visão de Deus, se isto é para entrar no reino. Agora, eu creio que cada homem, seja ele pecador ou não, ele deve ter princípios. Eu não estou tentando anular os princípios morais, mas estou dizendo que um homem que está realmente tentando, então, a pessoa parou, sabemos que ela consegue mesmo, se ela tiver dentro de si uma força que ela pode parar de fumar ou de beber ou fazer o que ela faz, ela para. Mas se ela não crê na palavra, ela ainda assim continua sendo um incrédulo na palavra de Deus. Ela não vai gerar frutos. Bem, em breve será ano novo. As pessoas estarão dizendo, estou virando uma página. Bem, isso não adianta nada, porque você não virou uma ali em cima. Não uma página, mas um livro. É isto mesmo, mude de livros, e então Deus vai cuidar de você dali em diante. Então o seu Espírito Santo entrará em nós, e então seremos os seus representantes. Então não produziremos nada a não ser o fruto cristão, se somos dominados pelo Espírito cristão. Não é isto correto? O Espírito cristão
é o Espírito de Cristo. Agora aqui, 41. Agora Deus, quando ele se estabeleceu no Monte Sinai, naquela manhã, que o irmão Brando vai dizer que ele crê que Deus, né, ele tem os 3 ofícios, né, apenas um só Deus, em 3 dispensações diferentes. Agora, quando Deus se estabeleceu no Monte Sinai, naquela manhã, e Moisés escreveu, estava ali em cima para receber os mandamentos, ele estava na coluna de fogo. Qualquer um sabe que aquele era Deus o Pai. Qualquer um sabe que era aquilo como o anjo do pacto. E o anjo do pacto era Jesus Cristo. Não é isso correto que a Bíblia diz? Isso é o Deus o Pai. Agora, o 42, observe o amor de Deus. E isto deve fazer com que você comece a orar por um reavivamento. Deus condescendente descendo, se desvelando. Então Deus apareceu ali na coluna de fogo. Então a próxima vez ele apareceu de forma visível. Foi quando ele apareceu em seu Filho, Jesus Cristo. Ele fez sombra sobre uma virgem, criou uma célula sanguínea em seu útero, que fez surgir o Filho de Deus. E Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não é isto correto? Deus o Filho aqui. Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, vem, não eu apenas faço. Eles lhe perguntaram, quando ele passou por aqueles aleijados e os demais, ali embaixo, naquele dia, e apenas curou um homem com problema de próstata ou algo, eles disseram, bem, por que tu não curaste o restante deles? Como eles dizem hoje, você apenas deixou ele cura este, deixe ele curar aquele outro e eu crerei, vê? Bem, então os mesmos críticos vivem hoje, é tudo a mesma coisa, os mesmos críticos vivem hoje. Faz um sinal aí que eu vou crer. Deus não faz espetáculo para vocês, para o inimigo, né? Ele disse, eu não faço a não ser que o Pai me mostre primeiro. Então eu farei o que ele me disser para fazer. Agora, o Pai que está em mim, e o que ele me diz, eu o faço. Isso é o Deus na terra. Agora, aquele que era Deus na terra, a Bíblia diz que ele seria chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isto é correto. Agora está Deus condescendente, descendo agora, ele está na forma de um homem. Agora observe, ele está um pouco mais próximo do homem. Deus na coluna de fogo, Deus mais próximo de um homem, Emanuel, Deus na forma de um homem. E agora ele teve que dar aquele sangue, o qual era o sangue puro, não através do sexo nascido de uma virgem. Ele deu aquele sangue para limpar o coração dos homens e mulheres, que nasceram através do sexo. Ele nasceu puro e veio salvar a nós, você e eu. E ele nos limpou dos nossos pecados para Deus. Então, olha, Deus o Pai criou uma célula em Maria, na Virgem, né? E aí ali ele criou um corpo para si, sem pecado, para se aproximar de nós. Ele, na plenitude, veio habitar em Cristo, o Senhor Jesus, né? Veio habitar no homem, num corpo que ele preparou para si, que corria sangue também nas suas veias, mas era o sangue puro. E ele nos limpou dos nossos erros, nossos pecados, para Deus. Ele mesmo, aqui com letra maiúscula, ele mesmo pudesse vir na terceira pessoa agora e viver no coração humano. Aí o profeta diz assim, Deus
tão apaixonado por suas criaturas. Oh, quando penso nisso, meu coração derrete. Oh, o nosso também derrete. Deus se transformando um Deus tão grande, se fez tão pequeno para habitar no meu coração. Deus está no meu coração. Deus está no seu coração. Deus está no nosso coração. E às vezes a gente é tão ingrato e fala, Senhor, está tão distante. Eu sinto que Deus está muito longe de mim. São as dificuldades que se aprontam à nossa vista. Mas, como eu disse agora há pouco, nós aqui dissemos, Ele está tão próximo de nós do que nós imaginamos. E agora, nós somos suas mãos na terra, somos seus olhos na terra, somos o seu evangelho na terra. E o evangelho não é totalmente só pela palavra. A palavra manifestada é o evangelho. O evangelho não vem apenas pela palavra, mas através do poder e da demonstração do Espírito Santo a todo mundo, e demonstrai o poder do Espírito Santo a todas as nações. Agora, isso, em vez disso, começamos a ensinar nossa teologia. Quando as pessoas veem você, elas confundem você com outras pessoas, mas até saúdam você. Mas quando elas começam a conversar com você, elas veem que, epa, alguma coisa tem aí que não tem aqui. E eles não sabem. Mas o que não está combinando é o Espírito Santo com o que está neles. Então, quando alguém chega e te fala alguma coisa, você sabe, o que está em você não está em combinação com aquela pessoa. Eles veem você pelos olhos carnais e pensam que você faz parte do grupo deles. Mas quando começam a conversar, e aí você percebe na face que você tem algo dentro de você que espelha na pessoa, faz um reflexo na pessoa, e a pessoa diz, e você vê que a pessoa não concorda com o que você diz. Mas não fique triste, não é você, é o Espírito Santo em você que está testemunhando para aquela pessoa, e se aquela pessoa estiver de acordo, bem, mas se não estiver, não é você. É o Espírito Santo para aquela pessoa. Graças a Deus. Eu lembrei de uma outra história, mas acredito que vai ter que ficar para um outro culto. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar só um minutinho. Senhor Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor, porque não por mérito nosso que estamos aqui, mas é porque o Senhor nos trouxe. O Senhor nos trouxe mais uma vez. Uns puderam vir direto de suas casas, outros vieram direto dos seus trabalhos, e outros o Senhor sabe melhor. Mas o fato é que todos nós, com o nosso coração, como uma família, viemos todos unanimemente orar, buscar a face do Senhor, mais uma vez sermos alimentados, não com uma palavra de um bom irmão, como um dia um profeta falou. Vocês não vêm ver um bom irmão pregar, não. Vocês vêm ver o Senhor que é bom. Só há um que é bom, Jesus disse. Deus, Ele é bom. E nós viemos ver o Senhor para resgatar as nossas almas aflitas deste caminho duro que há lá fora, para regozijar as nossas vidas no poder do Senhor Jesus Cristo, trazer refrigério para as nossas almas, nos acalentar mais um pouco aqui no conforto dos braços do Senhor. Nós sabemos que estamos aqui hoje de pé, amanhã pertence ao Senhor, e queremos voltar agora para onde vamos, para os nossos lares, cheios do Espírito, cheios do amor do Senhor, ardendo em nossos corações, e que o Senhor devolva para os nossos pés, os nossos caminhos, livres de qualquer mal, livres do inimigo, e que se ele se colocar no nosso caminho,
que o Senhor possa dar a nós uma palavra certa para que nós possamos falar, não por nós mesmos, mas pelo Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, despede a cada um agora no amor do Senhor e que nós possamos ter uma semana abençoada e que nós voltamos aqui no próximo dia com os nossos corações ardendo, desejando mais uma vez nos encontrarmos aqui. Se o Senhor permitir, graças a Deus. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, todo-poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando nosso irmão Anderson Campos, sua família, o seu ministério. Graças a Deus. Deus está em todos os momentos conosco em nossas vidas. Aleluia. E agora vamos nos despedir. Deus os abençoe. Até domingo. Domingo estaremos a partir das 7 horas, já estamos aqui. Depois, a partir das 5 horas também estaremos aqui novamente no domingo. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem e o pastor mandou anunciar que desta igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. Que bom, Jesus, foi achar este endereço. Melhor ainda foi que tu nos atendeste. Podes entrar, fica à vontade, a casa é tua. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença
Jesus, mais um